Primeira questão de física, FUVEST 2022, segunda fase. Olha, toda a minha carnificina contra a prova de matemática agora vai relaxar com a física. Eles aliviaram física, creio eu que matemática ficou difícil por conta disso. Diversos processos celulares presentes no corpo humano envolvem fenômenos elétricos. Um dos mais importantes é o fato de uma membrana celular que separa o interior celular do exterior, apresentar um acúmulo de ânions, cargas negativas, e cátions, cargas positivas, nas superfícies interna e externa, respectivamente, o que resulta no surgimento de uma diferença de potencial U ao longo da membrana. Considere que U cresce linearmente de 0 a U0, que é o máximo valor, na região entre x0 e x igual a D, como mostra a figura. Aí você tem lá meio exterior, meio celular interior da célula, e nessa membrana existem então essas concentrações de cargas. Indique o sentido do vetor campo elétrico no interior da membrana, se está apontando para o interior ou para o exterior da célula, e justifique sua resposta. Questão teórica, rápida até de resolução. Nós temos aqui uma representação que eu fiz das cargas positivas na parte exterior da membrana e aqui a parte interior da membrana. Todo campo elétrico, gente, ele nasce no polo positivo, ele sai do positivo e ele chega no negativo. Essa é a definição de elétrica, né, quando se estuda campo elétrico, que é uma matéria bem complicadinha até. Mas é sempre essa definição. Sai do positivo e chega no negativo, né? Na teoria, provavelmente vocês podem encontrar assim, né? Vetores apontando para todos os lados. Mas aqui nos interessa o sentido com relação à membrana. Então você poderia falar que o sentido é no sentido interior da célula, para o interior da célula, que é da direita para a esquerda. Maravilha. Primeira questão suave. Letra B. Obtenha o módulo, que é o número, do campo elétrico em volt por metro, considerando que a membrana tem a espessura de 64 angstrom e U 0,08 volts. Veja, mesmo que você não lembrasse da fórmula, ele está pedindo voltagem sobre metro. Uma análise dimensional já te garante dizer que é pegar esse 0,08 volts e dividir por 64 angstrom. Se você não lembra que unidade de medida é esta, está aqui no note a dot. Um angstrom é 10 a menos 10 metros. A definição é EDU, o campo elétrico vezes a distância entre essas duas placas paralelas gera uma diferença de potencial U. Você isola o E, colocando U sobre D, joga os dados, chega a resposta. Aqui eu deixei 12,5 10 a sexta megavolts por metro. Mas nas resoluções por aí afora você vai encontrar essa unidade de medida aqui, né? 10 a menos 7. Muito fácil, gente, muito fácil mesmo. Letra C. Suponha agora uma membrana em que o campo elétrico tenha intensidade 10 a sétima volt por metro. É um outro campo. Encontre a razão Fe sobre Fg, em que Fe é o módulo da força eletrostática e Fg é o módulo da força gravitacional, ambas exercidas sobre um íon monovalente localizado na região de 0 a D, conforme a figura. Olha, eu pensei no primeiro momento, né, que ele estivesse cobrando algum equilíbrio de forças, né, porque normalmente uma força elétrica ela aparece num deslocamento de uma carga onde o peso anularia essa força e a trajetória da partícula é constante, de velocidade constante. Mas não tem nada a ver, porque nesse caso, se nós fôssemos fazer um sistema vetorial, ele nem pediu isso, né? Você poderia colocar que a força elétrica está acompanhando o sentido do campo, se fosse uma carga positiva, e o peso para baixo. Então eu teria dois vetores perpendiculares entre si. Ele poderia perguntar até a resultante desses dois caras, mas ele quer a razão, simplesmente quer uma razão. Então você vai e divide força elétrica pela força peso. A força elétrica é carga vezes campo, massa vezes gravidade. Ele deu o campo, 1/10 a sétima. A carga foi dada no note a dot, 1,6 10 a menos 19, que é a carga fundamental do elétron. A massa desse elétron também foi dada aqui embaixo. Ó.
Considere para efeitos de cálculo dessa questão a massa de um íon, como 10 a menos 30 kg, né? Não do elétron, mas de um íon. Então 10 a menos 30 kg e a gravidade 10 metros por segundo. Altas contas matemáticas de base 10, você chega a 1,6, 10 a 17. Não tem unidade de medida, vamos lembrar que isso aqui é adimensional. Chegamos à resposta. Então, primeira questão, bem fácil, gente. Essa é uma questão de leitura.